meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico do Brasil. Eu sou Everton Pieri. Eu sou Bruna Pieri. E nós somos o Casal de Anjos. Seja muito bem-vindo a esse episódio número 18, um episódio muito especial. Lembrando que aqui no Vida Rica Podcast você encontra assuntos sobre estética, clínicas, negócios, vida pessoal, muito BO, né? Às vezes, da galera que resolveu, cresceu, transformou e principalmente muita inspiração para você, nossa audiência querida. E com quem nós estamos aqui hoje, meu amor? Aliás, você está muito linda Muito hoje. obrigada, como meu todos os anjo. dias, hein? Muito obrigada. Nós estamos combinando sem querer, assim, ó, tons de azul e preto. Né? A gente está em sintonia. Sempre. Como sempre. Estamos recebendo hoje como convidada especial, ela que é biomédica há mais de 11 anos, está na área da estética, atua na área da estética há mais de 9 anos, é especialista em capilar, então vocês vão perceber nossa, que ela tem um cabelo assim, já tô ó. com umas clientes que estão me tirando uns cabelos da cabeça. Eu falei, nossa, eu preciso ir lá, viu? Aliás, o assunto antes da gente começar era esse. E ela é muito boa no que ela faz, ela tem a sua marca, o seu método próprio, e a gente vai aprofundar em alguns assuntos que a gente estava conversando cria aqui de antes. anjo, né? É cria de anjo. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Kozakowski. É isso? É, Kozakowski. É que o Que nome sobrenome dela é de né? rica. Imagina Everton Kozakowski. Não. Eu não ia falar com as pessoas, eu ia ficar um nojo. Nossa. Eu ia cobrar o triplo, eu acho. Com certeza, muito bom. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. A gente está muito feliz de te receber aqui, a gente conhece a sua história, a gente vai aprofundar um pouco nela, mas a gente sabe que você é merecedora de sentar nessa cadeira. Se eu fosse você de casa, eu pegaria um lenço, porque a história é emocionante, né? Vai te tocar. Com certeza. Então, se eu fosse você, já pegava um lencinho aí, porque a história é incrível e a gente vai tirar tudo dela, né? Vai tirar toda essa história dela. Lembrando que o nosso papel como hosts desse podcast é fazer aquelas perguntas que você gostaria, que a nossa audiência gostaria Vamos de tirar fazer. dela como ela fatura mais de 100 mil por mês. Mais de 120 mil ela chegou no recorde, ok? E vamos começar falando também que a sua oportunidade de ser anjo na vida de outras pessoas, porque a Ana vai ser anjo na sua vida aqui hoje através da história dela, é compartilhando esse episódio com ainda mais pessoas e profissionais. Eu sei que ao final dele você vai querer compartilhar ainda mais porque vai ser incrível. Então já se inscreve no canal do YouTube, também no Spotify, comenta, curte, compartilha, porque esse é um jeito de você ser anjo na vida de outras pessoas. Com certeza, envia lá nos grupos de estética que você frequenta, envia nos grupos de amigas que você tem, porque com certeza alguém desse grupo precisa ouvir a mensagem que a Ana vai trazer para a gente e que a gente sempre traz aqui para nossa audiência. Então, seja muito bem-vinda, curta esse episódio junto com a gente aqui, vai ser incrível. Vamos lá, Ana? Bora. Preparada para compartilhar a sua história? Muito. Maravilha. Por onde a gente começa, meu amor? Conta um pouquinho, resumidamente, porque a gente vai para aquela outra parte mais profunda da conversa. De São Paulo, quantos anos ou quanto tempo de carreira? A Bruna sempre fui daqui, nunca fui, não fui. Você veio de outro lugar? Vim de outro lugar. Resume pra gente de onde a Ana veio ou quem é a Ana. Sim, eu sou daqui, né? Nunca morei em outro local, né? E eu sempre fui sonhadora, então desde sempre eu sonhei que eu não ia ficar estagnada, eu sempre ia conseguir algo muito maior. Então, eu sempre fui daqui. Eu falava pra minha mãe, eu quero ser perita criminal, desde pequena. Olha. Perita criminal. Eu falava, ou você é perita criminal, ou você é piloto de carro. Ai, tem essa história também. Ela adora o Velozes e Furiosos, assim. Sou viciada em carros. E eu sempre, desde pequena, eu não tinha Barbies, eu tinha carros, né? Eu sempre fui assim. E eu sempre fui daqui. E aí, eu sempre tive tudo. Os meus pais sempre me deram tudo, melhor do que eles poderiam me oferecer ali, né? E aí, em 2008, meus pais se separaram. Aquilo pra mim foi, assim, muito, muito, muito forte. E aí, minha mãe entrou em depressão nessa época, né? E ali eu me vi numa situação que eu tinha que trabalhar. Né? Então, eu fiz 18 anos e eu pensei que eu já ia me formar, que eu já ia conquistar a minha faculdade. Eu ia lá para a faculdade, meu intuito era ser perita criminal, alguma coisa assim e tal. E não, né? Eu tive que trabalhar e o trabalho que eu comecei foi numa locadora de filmes. De VHS. Lembro! Lembra que a gente ia alocar filme? Ai, Lembro. E essa era muito engraçado, afinal.
Eu ia mais pra alocar jogos, assim, com os amigos. Não, a gente ia pro local filme. Ai, olha. Filme. Era difícil, viu? Filme a gente quem comprava na feira, que Quem era mais está pirata. ouvindo e é anos 2000 pra cima não vai entender Não vai nada. entender, né? os Mas a VHS gente tinha que trazer rebobinado. não existia É. Netflix, Não, não, a gente- era essa molezinha aí, A gente meio que cometia um crime, a gente comprava na feira. pirata. Sabe o DVD quando Aí, era ó. gravado dentro do Por cinema? isso que faliu o meu Faliu o seu chefe. negócio. É o É. negócio dele. Legal. E aí você começou assim. Foi, aí eu tive que começar a trabalhar, assim, bem triste com a situação, né, dos meus pais, sempre fui muito apegado ao meu pai, principalmente, né, e aí acabou que a situação deles foi a separação. Só que minha mãe entrou numa depressão que ela tentava se matar. Então eu encontrava minha mãe na rua, ela não era mais a... Isso aos Sério? 18 anos. Isso quando eu fiz 18 anos. Né? Meu Então eu Deus. comecei a ter que trabalhar em algo que eu não queria, mas eu falei, não tem problema, eu preciso ajudá-la, porque a gente foi despejada, passamos várias situações, né? E aquela situação, eu falei, bom, eu tenho que arranjar um trabalho rápido, que eu ganhe um pouco mais, vou fazer curso de comissária de voo. A minha vida é um TDAH. É uma caixinha de Do surpresas. nada. Do nada. Aí eu fiz curso de comissária de voo. Eu falei, bom, vou pra aviação. Se eu não for piloto de carro, eu vou ser piloto de avião. Eu fiz o curso de comissária, Deus do céu, fui pra selva, tomei sangue de galinha. O quê? É, tudo. E assim, Porque aí isso faz parte do treinamento de piloto? de comissária. De comissária tomar sangue de galinha? É, na selva, que tem que fazer o treinamento, tem que dormir na selva. É bem puxado. E aí eu falei, bom, é 6 deve meses, ser assim, é se o rápido. avião cair, tem que estar É. preparado. Isso. Avião caindo e comissária sorrindo. Esse era o lema. Meu Deus. É. E na época era muito intacto, maquiagem, cabelo, salto. Eu lembro, era há uns tempos atrás, era Mais do tipo que assim, hoje. impecável. Impecável, impecável. Então eu falei, bom, curso rápido, 6 meses, vou me formar ali rapidinho, vou conseguir um dinheiro mais interessante, vou conseguir ajudar a minha mãe. Aí eu comecei a ter medo de avião. Aí eu falei, eu acho que essa profissão não é pra mim. Passei, fiz toda a prova, né, na ANAC, tudo, né, na parte onde tem dos hospitais da aeronáutica, passei. Falei, não quero, e agora? Eu não tenho dinheiro, eu trabalho ainda como recepcionista de locadora, no tempo livre eu ia, né, fazer o curso de comissária. Aí nesse tempo, falei, bom, agora complicou. Abri o vestibular, falei, vou tentar um vestibular, quero ser perita criminal, biomedicina dá para ser perita criminal, é isso. Passei na universidade. Falei, não vou ser comissária. Deixa o plano de Deixa comissária pra pra lá. Aí Hoje você voa, mas não é com É, avião, não é. literalmente. É com asas. É com asas usando gigantes. asas. Exatamente. E aí, nesse período, eu comecei um relacionamento, né? E aí, nesse relacionamento, eu fiquei desde quando eu iniciei a faculdade. Uhum. E eu comecei a namorar uma pessoa psicopata, de fato. Hoje eu sei que Uau. é psicopata mesmo, né? Então, Inclusive, informação importante. Relevante. 4% das pessoas têm tendências a ser psicopatas. nossa. Ou Então, seja, se de a você cada 10? num ambiente de 100 pessoas, 4 terão tendências de psicopatia ou sociopatia. Nossa, É Louco, muito, né? né? é muito. E aí é Nossa. porque as pessoas acham que psicopata é aqueles do filme que sai matando. Não, Isso. existem vários graus de psicopatia. Nossa. Vários graus. E é exatamente isso. Ele conseguiu entrar, né, na minha vida no momento de fragilidade, Sim. onde eu não tinha mais ali 100% ali a presença paterna. Então, E nem materna. e nem materna, porque minha mãe estava realmente muito vulnerável. Uhum. E assim, numa situação que eu tive que me tornar mãe da minha mãe. Uhum. Né? Então, a minha mãe, ela estava em quadros depressivos muito fortes. Ela já não era mais aquela mulher forte que sempre me ensinou a ser, né? Uhum. Então, ele se aproveitou disso. Ele apareceu me dando muito, me ajudando, sabe? Um príncipe. Um príncipe. Depois de 2 anos de namoro, já na faculdade, aí começou a acontecer muitas coisas que eu comecei a perder minha autoestima. Eu me tornei uma pessoa que eu não ia mais para academia, não podia, ele não deixava eu treinar. Ele não deixava eu usar nenhum tipo de roupa, de decote, de saia, não podia. E aí, nesse processo, eu comecei a me anular, mas muito forte. Eu comecei a
aos poucos, perdendo quem eu era. Minha identidade eu não tinha. E aí, nesse período, eu ia para a faculdade, ele me trancava na sala. Quando terminava a faculdade, ele me trancava nas salas e falava, se você sair... ele conseguia mexer na minha mente, né? De uma forma que eu tinha medo dele e não saía da sala de aula. As minhas colegas hoje, né, que se formou comigo, elas falam que ficava super assustada, mas na época... Pra você era algo normal. Era normal. Elas não... Ele estudava na faculdade também? Ele fazia engenharia em outro campo. Ok. Né? E ali eu ficava anulada e a minha autoestima nula. E eu achava que ele era o homem da minha vida. Que era proteção, Que talvez. era a minha proteção. E aí ele falava pra mim que ele era o único homem que não ia trair, que ia me dar o melhor, que eu não ia encontrar ninguém assim, que ele não... Usou a palavra não ia encontrar ninguém assim, já começa a dar Aí ruim. já começa a dar ruim. E eu sempre fui muito independente, muito forte. E eu não era mais engraçada, eu sempre fui muito engraçada. Quem me conhece sabe que eu sou uma palhaça. Você é uma palhaça. Realmente. Muito engraçada. E aí eu perdi esse Deixou de ser entusiasmo. você. Deixei de ser. E aí eu queria ir treinar, não podia. Ele me trancava na sala de aula mesmo, assim. Era bem bizarro. E me formei com ele num processo até formar no penúltimo ano ainda estava com ele. E aí foi acontecendo os abusos muito pesado psicológico e depois físico, né? E meu sonho sempre foi casar virgem, sempre. Era meu sonho. E aí ele falou, não, mas como assim você não vai se entregar? Eu sou o seu namorado e eu vou ser seu marido. Quer dizer que você vai encontrar outro? Quer dizer, então, que eu não sou o homem da sua vida. Começou a te testar. Começou a me testar. E o abuso era tão forte e tão narcisista, tão forte, que eu caía. Aí, quando eu tava ali numa rede que eu não saía mais, eu não me via sem ele. Aí começou um ciúmes extremamente abusivo, que ele não deixava eu sair com a minha mãe, ele não deixava eu conversar com as minhas amigas. Eu não tinha mais amigas, eu não tinha mais o relacionamento da minha família. E foi cada vez aumentando, ao ponto de a minha vida ser ele. Nossa. E foi ficando mais pesado. E não era uma coisa gostosa, assim. Não. Era muito, muito frustrante, porque eu não amava mais, mas eu tava num relacionamento que eu tinha medo. Uma dependência. Uma dependência muito emocional. grande. E essa dependência começou a fazer eu engordar, comecei a não me cuidar mais. Eu sempre fui muito vaidosa. Eu já não era mais. E aí, nesse período, eu me anulei completamente. Aí, tava num período onde eu tava fazendo um estágio, né, em análises clínicas, né, em laboratório. E ali, ele falou, você vai ter que sair desse laboratório, porque tem um amigo lá seu que eu não gosto. Eu falei, não vou sair do meu trabalho por conta que você tem os ciúmes. Não, você vai. Aí eu falei, não, isso não é normal. E aí, a minha família começou a perceber que já estava estranho. Só que a minha mãe estava naquela fase que ela estava começando a se recuperar e ela não percebia tanto. Uhum. Até que eu comecei a ficar muito agressiva em casa. Eu jogava o celular, eu comecei a ficar estressada, eu comecei a gritar com a minha mãe, eu nunca gritei com ela. E ela, nossa, Ana Paula tá estranha, né? O que tá acontecendo? Aí começou os sinais onde eu não sabia mais o que fazer. Não sabia lidar. Não sabia lidar, Bru. E aquilo foi, assim, tomando uma situação que já estava fora do controle. Então, eu já estava me anulando em todos os traumas que eu passei. Aí, aconteceu uma situação bem forte, né? Que foi uma das situações muito fortes da minha vida também. Foi a morte de uma tia minha que morava comigo. No período que os meus pais se separaram, eu fui morar com o meu avô, né? E minha mãe, nessa casa tinha minha outra tia, um outro tio meu, que ele é autista adulto. E essa minha outra tia, né? Tinha duas tias. Essa minha outra tia, ela teve uma parada cardíaca no dia que eu estava em casa. E eu que tive que fazer o processo de reanimação. E aquilo foi muito forte para mim. E ele usou disso também contra mim. Ele conseguia pegar todos os detalhes do que acontecia na minha vida
e usar contra mim. E uma pessoa hoje psicopata, ela consegue, ela tem um dom tão assim Manipulação, de né? manipulação. Normalmente os psicopatas, eles são muito acentuados no nível de conseguir manipular as coisas, manipular os fatos, manipular as opiniões, manipular as pessoas. Eles são muito bons com isso. E é justamente isso. E assim, eu vi ele me manipulando de uma forma que eu já não existia mais. Todo mundo achava ele lindo. Ai, que pessoa incrível. Isso. É outra Essa é a característica. Nossa, ele é tão bonzinho. Nossa, ele é lindo. Uma das habilidades do psicopata e do narcisista é fazer com que as pessoas olhem ele sempre como pessoa boa ou vítima das situações. E Não, isso é é uma muito loucura, louco. É uma loucura. E é assim, eu falei, aí eu comecei a me sentir cada vez mais encurralada. E nas situações de maior fragilidade é onde ele agia mais, né? E aí nesse período, né, que eu perdi minha tia, né, que foi muito forte pra mim, eu perdi o meu avô depois de 8 meses, né? E ali, assim, a minha vida já tava, meu Deus, eu tenho até medo de pedir pra Deus me ajudar a ser forte. Porque quando eu sou forte, acontece alguma situação que é muito pesada. E eu falei, ai, eu não quero mais isso pra minha vida. E aí eu sempre fui de berço evangélico, né? E ele não deixava eu ir pra igreja. E aí a minha história é muito... Gente, olha, o tempo que aconteceu, as coisas foi muito rápido, mas ao mesmo tempo muito intenso. E aí nesse período eu fui com a minha ex-sogra, né, a mãe dele, numa igreja. E lá eu conheci o Rodrigo. Só que eu vi ele e aí o Rodrigo hoje é meu marido. E esse meu ex falou, esse menino quer alguma coisa com você. Eu falei, Ele se sentiu ameaçado. se sentiu ameaçado. E ali eu comecei a ter crises de pânico e desmaiava na igreja. E eu falava, meu Deus, eu tô passando mais uma humilhação. Eu não aguento mais isso, né? Eu quero conseguir estudar, terminar meus estudos, estar num relacionamento bem. E no fundo eu sabia que aquilo não era saudável. Mas ao mesmo tempo eu falava, não, ele é o melhor homem do mundo. Ele é tudo que eu preciso. Não existe outro. E ali Deus já estava colocando alguém ali, né? O legal é a paixão no meio das coisas, né? É. Porque a paixão, quando você começa um relacionamento, Sim. que você fica cega, tem aquela coisa toda, você vai ao banheiro fazer xixi, a imagem da pessoa está ali, isso é paixão, né? Sim. E paixão é um estado de demência temporária. Nossa, A neurociência descreve assim. Que pode durar com duração média de 12 a 24 meses. Por isso que Nossa. normalmente a tendência é as pessoas descobrirem depois de 1 ano ou 2 que a pessoa não é tudo aquilo que ela imaginava. E foi nesse tempo mesmo. É quando a paixão acaba. Ou se transforma em amor. Que aí é uma ou construção. não vai mais pra frente. Existe a diferença entre o amor apaixonado, né, que é a paixão, Sim. e o amor construído, que é o amor que depois de um tempo você vai construindo pela pessoa. Olha. Então as pessoas sempre me falam, poxa, você é muito apaixonado da Bruna. Eu falo, não há paixão mais. É amor. Sim, E é amor construído. sim. Isso é tudo. Porque foi exatamente nesses 2 anos que eu comecei a perceber esse processo que já não estava mais intenso. E eu ficava naquela coisa louca por ele, porque... No fundo, algo te dizia que tinha algo de errado. Sim. Uma vozinha, um sentimento, uma intuição, um pensamento. Mas ainda assim, como tinha toda essa questão da paixão, não era algo que você conseguia se posicionar. Exatamente. Chega o Rodrigo na igreja, começa a piorar. Como você sai de tudo isso, Ana? Eu estava terminando esse trabalho, né, como auxiliar de laboratório. O Rodrigo foi, assim, um olhar, assim, mas não aconteceu nada disso. Sim. Depois eu conheci o Rodrigo lá pra frente. Foi, assim, uma história bem doida também. Mas, enfim, quando eu estava no laboratório, eu saí foi o dia do término, né? Ele me buscou no laboratório. E aí ele, dentro do carro, ele falou, que blusinha é essa eu tava com um tomara que cai, tava muito calor na época. Ele falou, que blusinha é essa de garota de programa? Ele me xingou de tantos nomes, assim, que é impossível falar aqui. E aí eu fiquei parada, assim, e estagnada dentro do carro e indo até minha casa. E eu falei, eu não mereço isso. Meu pai, mesmo que teve a separação, ele sempre me tratou como uma princesa. Eu sou uma princesa, eu não mereço isso. E assim, eu estagnada com aqui, ele me xingando, ele me dando soco na perna, soco no braço. E eu assim, parada. Aí quando eu saí do carro, eu falei, acabou. Eu olhei pra ele e eu falei, eu tenho nojo de você.
acabou. Eu não quero mais isso pra minha vida. Não me procure mais, que eu vou numa delegacia. Acabou. Aí eu saí, eu tava entrando na minha casa, assim, eu senti uma... Me libertei. Me libertei. Eu senti uma felicidade. Normalmente, quando termina, né? Senti aquela, né? A tristeza e chora. Não, eu senti muita alegria. E eu falei, nossa, acabou. Acabou, não... Aí eu falei, mãe, eu terminei, né? E eu não quero mais contato. Você, por favor... Eu não contei pra minha mãe, ela vai saber isso agora, de tudo que tá acontecendo. Caraca. Meu Deus. Ninguém sabe, né? Então, assim, ela vai saber disso agora, ela vai ficar bem brava, porque minha mãe é bem brava. Sua mãe tá bem? Tá bem. Hoje Graças a é Deus. uma mulher, assim, extremamente alegre, né? Muito forte. E por que você está decidindo contar isso agora para Eu ia as falar pessoas? isso. O que te motivou? Muitas mulheres passam e não falam. Não contam. E se eu tivesse contado pra alguma amiga ou pra alguém, eu teria me libertado antes, né? E mais que isso, se talvez você tivesse ouvido de alguém que isso não é normal, quais são os sinais, que isso é psicopatia, que acontece assim, assim, assado, você teria se atentado muito mais cedo. A Rolou importância. aquela coisa assim de ele falar para alguém assim, ela é louca. Sim, muito. Ele Porque falou esse é um pra sinal todos. muito claro. Ele começou a ter um relacionamento de amizade muito intenso com uma prima minha e falou pra ela e pra todos os amigos em conjunto que eu era louca, que eu tô surtando, que eu vou me arrepender, né? E eu... E, é a E melhor essa é forma... outra característica, tá, gente? É uma das formas de manter aprisionado, né? Colocando medos e etc. Que loucura, né? Demais. E por que a gente começou esse podcast tocando nesse assunto que é tão profundo? Porque talvez você que está aí do outro lado ouvindo esteja num relacionamento abusivo, tenha passado por um. E relacionamento abusivo não quer dizer só relacionamento romântico. Isso acontece também Exato. com mães, pais, irmãos, primos, Tias, primas, tios, amigos, chefes. Sim, funcionários. Sim. E às vezes a pessoa no que está passando pensa, isso é normal, eu tenho que aguentar, é o meu karma, ou é o que eu preciso passar para crescer. E não é. isso... E não é nada disso. E assim, eu saía, né, tava no shopping, eu tinha medo de sair, porque ele me ligava mais de 30 vezes e era algo muito, muito ruim. Era uma situação que muitas mulheres passam e não falam. E eu lembro nessa época de uma amiga minha que ela começou a perceber os sinais. E a Jaque, ela falou, não, isso não é normal. Olha isso, ele é louco, ele é um psicopata, né? Eu falei, é mesmo. Aí foi que eu comecei esses ensaios de não, eu não posso, isso não é normal. Até porque quando você está vivendo o relacionamento, você está emocionalmente envolvida. Ó, uma das coisas super importantes para quem está em casa, talvez esteja passando para perceber o sinal, o primeiro sinal de que uma pessoa ou ela é narcisista ou ela é psicopata, ela tenta te isolar do mundo. Exato. Esse é o primeiro Nossa, traço. Você falou tudo, Tá? É isso mesmo. Porque... É que o Ever estuda muito sobre isso. Não, eu passei por algumas situações também com pessoas mais ou menos assim. A gente, inclusive, quase caiu em golpes de Psicopata. psicopatas e tudo mais. E eu fui estudar o assunto, eu fui entender o fenômeno. Sim. E aí fui descobrindo esses pontos. Então, E eles são muito persuasivos, né? muito, Eles são naturalmente. muito bons no que eles fazem. Naturalmente. Só que usam pro mal. Se usassem pro bem, seria excepcional. Sim. Exatamente. Não, tem até aquele filme do cara do parque lá, eu esqueci o nome, que ele, literalmente, ele convencia as meninas a ir para um parque, tirar foto e aí ele E fazia... consegue. Exato, e Eles são consegue, muito- porque eles são muito persuasivos. Sim. Né? E eles não têm filtro, eles sempre se fazem de vítima. Como eles não têm... Existem algumas disfunções no cérebro de uma pessoa assim, eles não têm o drive social de vergonha, de Empatia. empatia. Inclusive, um dos pontos do cérebro a empatia deles é pifada. Nossa. Eles não cerebral isso. É cerebral, é cerebral. Eles não conseguem sentir empatia, por isso que eles fazem o que eles fazem. E machuca de uma forma, né? Eles sem nenhum brincam, né, com a remorso, pessoa, sem nenhum remorso. Sem nenhum tipo Sem de sofrer. nada. Ele Então, ria é da muito- situação. Tem que tomar muito cuidado. É. Muito cuidado. E vocês não fazem ideia, tá? A gente estava contando um pouquinho aqui para Ana antes de começar, dos casos que a gente recebe, porque nós temos um contato, nós somos os Muito. anjos e a gente chama vocês protegidas, Nós nossas trabalhamos alunas muito de com- protegidas. É.
E- Nosso mercado ele é 99,9% feminino, então Exato. esse lado é muito difícil acontecer o lado contrário do abuso feminino com o masculino, né? É. Porque o homem normalmente ele já sabe dar ponto final mais rápido, ele não se culpa tanto, então é mais fácil. Por exemplo, eu tô sofrendo um abuso. Então, menina, por favor, dá licença, né? Sim, é diferente. Agora, a taxa é menor, mas para a mulher é muito maior. Porque a gente trabalha com mulher, a gente vê. Sim. Nossa. O que a A gente recebe de casos, por exemplo, Nossa. para vocês terem ideia, que a gente recebeu no nosso WhatsApp do atendimento com as nossas anjas, nossos É muito anjos, triste. fotos Nossa. de mulheres que foram agredidas fisicamente, que estavam no hospital porque apanharam do marido, que o marido viu ela começando a crescer um pouquinho, ganhar um pouquinho de dinheiro, ele foi lá e começou a sabotar ela, a Nossa. criar caso, a falar que aquilo não era normal, que Inclusive, a gente... um dos maiores sabotadores de clientes que a gente tem é o marido, O parceiro. o parceiro. Nossa, eu Porque, Um dos maiores. por sem exemplo, dúvida. está enraizado isso, né? Às vezes as pessoas não sabem lidar com isso ainda. É Então, verdade. existe muita vaidade, muito ego. Às vezes o cara, ele olha pra menina, ela tá ganhando 2, 3 vezes mais. E aí Ele não ele... aceita. Ele é putz, inseguro, não tem aceita. autoestima, não... Ao invés de quer acompanhar, crescer. melhorar, ele vai trazendo de volta. Nossa, Putz, é tem verdade. casos de roubo, por exemplo, na Sim. clínica. É um negócio A absurdo. a menina lá se Puxado. matando, a dona de clínica se matando, crescendo, É por ganhando isso que dinheiro. eu falo para as e o dinheiro mulheres. sumindo. Eu falo para as mulheres assim, eu falo, olha, você passa mais tempo às vezes escolhendo uma roupa do que um marido, do que um cônjuge, do que um namorado. Vocês aceitam o que vem. A decisão mais importante da vida de vocês é com quem vocês vão casar. Exatamente. E quem será o pai dos filhos. Quem será o pai dos Exato. seus filhos. E assim, olha a importância que vocês fazem na vida dessas mulheres. Porque eu imagino, se aquela Ana Paula tivesse uma clínica, se eu fosse casada com ele. Meu Deus. Nossa. E aí esse é o ponto. Às vezes Nossa. elas são, né? Às vezes elas Imagina só. Então, vocês alertar é um anjo de fato. Porque muitos não têm esse alerta dentro de casa, de amigos, não falam. As pessoas não querem se intrometer. Ou às não vezes, falam, não tem falam. até aquele ditado no Brasil, né? Em briga de marido e mulher, ninguém E mete a realmente, colher. eles falam assim, né, na teoria hoje, né, falam que vai, não, mas não se metem, ninguém fala. Então, aí já vira ali uma situação de, quem está lá dentro, né, que boa sorte. E realmente, boa sorte, porque é muito difícil. Então, é um trauma que hoje eu sou curada, né, então eu... E pessoas curadas curam pessoas. pessoas. Por isso você está aqui falando disso, Exato. com coração leve, querendo trazer essa mensagem, querendo contar essa Isso é história. muito legal. Porque Sim. significa que essas feridas foram curadas. É verdade, Bru. E assim, eu, nesse período, né, que eu terminei, já havia passado, eu fui para a igreja e ali eu consegui, né, me reencontrar com Cristo e eu conheci o Rodrigo lá. Né? Na verdade, eu tive um sonho com ele. E ali no sonho ele falou que ia casar comigo. Eu não conhecia ele, nem lembrava dele na igreja. Ele vai de novo essa história. A gente não abre essa história muito, né? Mas que é algo muito nosso. Mas eu conheci o Rodrigo por um sonho profético, né? Olha, E que aí lindo. eu casei com ele e ele era o oposto. Então eu fui curada com um homem totalmente diferente. Né? Um homem que cuida de mim, que, sabe, tem Ele é top. ele é dos muito- nossos. Ele é dos nossos. Ele é muito dos carinhoso. bons. No entanto, quando eu Ele é muito conheci massa. o Ever, né, do Anjos no processo, ele falou, vai pra cima, amor, vai, passa o meu cartão aí. Exato. Totalmente diferente, né? Então, assim, eu fico pensando que muitas mulheres não conseguem essa oportunidade, né, de e aceita migalhas. E as migalhas Às vezes até conseguem, mas afastam também, né? afastam. Porque não foram curadas. Uhum. E esse processo de cura é muito forte. Sim. Porque tem que se abrir, tem que expor, né? E às vezes não fala. Tem que mexer na ferida. Tem que mexer. Exato. E muitas também, Eu se- quando aparece um bom parceiro, não se acham merecedoras porque carregam ainda vestígios do que viveram lá atrás. Isso, Bruno. É isso mesmo. Eu sentia nojo de tudo que eu passei, né? Eu não era mais... eu não era aquela pessoa. E eu perdi muito tempo. Eu poderia ter me libertado antes. Mas tudo tem seu tempo, né? Sim. E aí, nesse processo, Deus me curou e terminei a faculdade.
E comecei a trabalhar no hospital. Aí começou a frustração. Aí entra o profissional, né? Só um disclaimer aqui antes. Ok. Não é um podcast religioso, Não. porque a gente Mas a Deus gente é fala, maravilhoso Deus e a gente fala top. dele. Porque a gente fala de anjo, né? Aí a pessoa... A gente tá falando de Se você cura está e chegando aqui pela primeira do vez, nada não a é pessoa uma cai igreja. nesse pedaço. Que igreja nova é essa, anjo? Não é. Só que Comunidade de anjos. Só que essa igreja é boa, ela deixa claro, é negócios, né? Então, amém. Não é isso, Não é pelo isso. amor de Deus, tá? Mas é que a gente tá falando de pessoas, Sim. né? E pessoas passam por problemas, pessoas passam por desafios. É importante, Ana, você deixar um recado para essas pessoas que passam por isso e precisam de alguma dica, algum insight, alguma coisa. Porque mesmo que a pessoa que está nos assistindo não seja essa pessoa, ela vai atender clientes que são, Sim, que nossa, passam. arrepiei. Então ela precisa saber disso. O que você falaria para essas pessoas? Primeiro que a sua autoestima importa. A sua autoestima, ela é prioridade. Se você não tá bem, se a sua autoestima ela não é prioridade, as outras pessoas vão se sobressair em cima de você. E aí, você se torna uma pessoa diminuída, de baixa autoestima, você não coloca o look que você gosta, você não se arruma mais, você não vai pra academia. Então, a sua autoestima importa muito. E você é prioridade. Ai, mas isso parece egocêntrico, né? Não, mas você é prioridade. Se você é prioridade, quem te ama vai amar te ver como prioridade. Ver que você tá se cuidando, ver que você tá entendendo que você é importante. Então, aquele momento eu não era prioridade, eu não me arrumava mais, a minha autoestima nem existia, né? Então, imagina só se minha autoestima estivesse alta. Eu ia falar, tchau, meu amor, benção. Nem aceitar, né? Tchau. Não quero sair não, muita porcaria. Deus é mais. E era feio ainda. Ah, não, aí não dá, né? Ai, Não, gente. é. Pior de tudo, né? Pior do que sofrer, é sofrer por um Gente, feio. ai, olha. O Rodrigo, olha. Rodrigo tira sarro, obviamente, demais, né? demais. Olha, mas enfim, assim, mulher, pelo amor de Deus, não aceite migalhas. Nem dos bonitos. Nem dos Nem bonitos. dos Nem, porque tem bonitos. psicopata que é lindo. É, Uhum. exato. Que é um Christian Grey. Christian Grey é um psicopata. Não falei isso. Acorda. Ai, o ponto alto do podcast. Muito bom. Do nada a gente tá falando de psicopata, vai pra Foi até Christian pra Grey. Christian Grey. Vai pra helicóptero. Nossa, é 50 um tons negócio de cinza. diferente. 50 tons de anjos aqui. 50 tons de anjos. E aí você falou, nessa Aí época eu você foi conheci pro os hospital. anjos, fui pro hospital, foi foi horrível, sofri muito. gente. O que você foi fazer no hospital? Olha, eu não queria trabalhar em hospital, né? Como eu falei, o meu sonho da graduação era ser perita criminal, que eu tentei 2 vezes a prova e não passei. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Vamos pro hospital, preciso trabalhar. A iniciação científica pagava R$300 a bolsa. Eu fui pro hospital. Nossa, R$1.800. Que salário incrível, né, gente? Mas tudo bem. Aí comecei a trabalhar no hospital, naquele processo de rotina hospitalar, diagnóstica. Horrível. 12 por 36. Uau. E aí, nesse processo também, eu vendia trufa, né? Eu vendia Pra trufa. complementar a renda. Pra complementar. Na faculdade eu sempre vendi trufa. Aí no frio eu fazia cachecol, vendia. Então, assim, ser empresária já estava ali. Sempre tava vendeu guardadinho. algo, né? Sempre, Já tinha sempre fui. Um espírito empreendedor ali. Sim, sempre o que eu podia ver de oportunidade, eu falar, isso faz dinheiro, eu vou vender. E no hospital aquilo me frustrou. Lá dentro do hospital, iniciei a pós em estética e falei, eu vou sair do hospital. Deus é mais, não dá para tratar doente, é muito difícil, a pressão. Trabalhei em um hospital de criança, era muito difícil, não dava. E terminei a pós e quando estava finalizando a pós, comecei a trabalhar em clínica. Aí trabalhei em 3 clínicas diferentes em CLT. Uhum. E comecei a ver muitas coisas erradas que saía do que eu acreditava, nos meus princípios. Sim. E falei... Umas Umas assim. gambiarras bem complexas, O que assim, você né? viu assim de gambiarra que a galera fazia? Reutilizar luva, né? Caraca. Meu Reutilizar Deus. aqueles de microagulhamento. Sim. O Derma Roller Derma lá. roller, eles Olha, usavam. sei o que é Derma Nossa. Roller. Que isso? Minha cultura estética está em alta. E era assim, nada do que eu queria falar. Em pessoas diferentes, reutilizar? Sim, pessoas diferentes. Caraca. Era. E assim, porque quando eu tava fazendo a pós, a biomedicina estética chegou naquele momento, né? Então, era tudo novo.
Minha especialização era biologia molecular, porque eu queria ser perita criminal. Era totalmente pesquisa, porque eu queria ser perita dentro de laboratório, né? Em parte forense de DNA. E ali, naquele ano, começou a biomedicina estética. Então, foi o começo de tudo. Então, Sim. era tudo muito novo. Ninguém sabia PI, segurança, sabia nada. Tudo bagunçado, de fato. Aí, começou ali, né, as clínicas franquias. E foi nas clínicas franquias que eu trabalhei free. Por quanto tempo como CLT? Ai, foi 1 ano e meio. Foi bem pouco tempo. E aí, nesse processo, eu já estava noiva do Rodrigo. E eu casei. Aí eu noivei, passou 1 mês eu casei. O Rodrigo é muito esperto. Parece a gente, amor. Então, E jogo rápido. O Rodrigo é come quieto. E aí... Mineiro ou não? Não é. Tá. Mas é esperto, o polonês é esperto. E aí eu casei com o Rodrigo e falei, Rodrigo, não dá, eu vou sair do emprego. Ele, tá bom. Ele era muito assim, eu falava, vamos, você topou, eu vou. Saí daquele emprego, não dava trabalhar nem na clínica, nem no hospital. Fiquei desempregada. Falei, bom, vou abrir minha clínica, vou abrir uma sala, vou fazer o que eu já aprendi na pós. Aí eu falei, Rô, amor, eu vou abrir um espaço, você tá comigo? Tô. Então não tem dinheiro. Ele, também não. Então tamo Aí eu, junto. então vamos. Comprei minha maca na OLX de R$100, pintei ela, lavei e falei, Eu bom. sei o que é isso. E ali aquela salinha bem fundinha, que era uma subsolo de uma lanchonete em cima, assim. E eu falei, e agora? Tá lindo, o Rodrigo me ajudou. Ele tem uma loja de material de construção e ali ele forneceu tudo, ele, né, conseguimos ali iniciar. Sentei e não tinha cliente. O que eu faço? Falei, Orou. agora? Orei, falei, bom, Famoso Deus. método Deus de vendas. Esse é o fazer famoso jejum aqui. método jejum, Deus de jejum vendas. não erra, né? Jejum não tem erro. Só que lembra que eu não Jejum e pedia pra oração. Deus força? Que eu falei, não vou pedir força. Porque se eu pedir força, alguma Ele coisa vai vai mandar. acontecer. E aí eu falei, Senhor, por favor, me dê a bênção, mas sem passar pela prova, porque eu não aguento mais. E aí eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Como eu vou conseguir cliente? Já sei, eu vou treinar muito, vou ficar firme na academia e lá eu vou conseguir cliente. Aí comecei a ficar muito maromba. Foi a época que o meu shape tava em alta. Eu lembro quando você entrou nos Anjos, o teu shape era tipo... Era. Caraca. Marombeira. E consegui, eu era mais ainda. Lembra que eu falava? Tem a marombeira lá. O Ever, Era. ele te apelidou entre nós de marombeira. E eu era muito, naquele período foi quando... E o Rodrigo, ele era muito também, ele era muito Aham. forte na época. Nossa, agora ele vai achar que tu chama ele de Nó, frango. Rodrigo. Mais ou menos. Ela Bora falou, voltar pro shape, ela Rodrigo. falou aqui em off que sente uma saudade do shape. Daquele shape. Aqueles gominhos. Olha, você me tá, conquistou. Tá na máquina de lavar já, irmão, ó. Já tá no shape de casado, viu? E eu comecei a treinar junto com o Rô e ele me motivava e assim, a gente começou a pegar um shape. E lá na academias, o pessoal tava ou com calvície ou precisando ali de estética. Aí ali eu comecei os primeiros clientes. E ali eu comecei a conquistar. Só que assim, E como que você abordava? Você falava, vem cá, as você pessoas tá careca, vinham, né? porque nas elas academias viam- raiz... Elas Era- viam quem tem o shape. Você saía cheirando a ferro, né? É. Academia bem Com a mão meio rockzão. marrom, assim. Os calos assim, Aham. ó, picava Sim. que era uma loucura. E ali eles, era tudo muito família. Então o pessoal, né? Como que você faz? Como você consegue esse corpo? O que você toma? Eu também quero tomar. Só que eu não tomava nada, né? Eu treinava muito mesmo, não tomava ciclo. Aí elas vinham, eu falei, agora é a hora. Eu falei, não, então, é porque eu faço isso, né, na estética. Como você tem cabelo? Porque na época, as fisiculturistas, elas não tinham. Caía tudo. Porque Caía tomava tudo. tudo da própria cabeça, então desregulava É. todo tipo de hormônio e tal. Totalmente, assim, não era igual hoje que tem um avanço muito grande, o cuidado. No entanto, os campeonatos, né, para o fisiculturismo, né, feminino, da wellness, principalmente, eles buscam mais a feminilidade que não Tem que ser bonita, não só forte. Exato. Né? Busca o cabelo, a maquiagem, o rosto harmônico mais feminino. E antes, não. Antes, no entanto, uma das personal que foi uma das minhas clientes, ela era totalmente, né, viralizada ali, né, ficou totalmente masculina. Tanto o frontal, o gônio, e perdeu o cabelo. Então,
eu falei, nossa, eu consigo ajudá-las. Porque elas me perguntavam, como você tem cabelo e você tem esse shape? Porque ou você tem shape, ou você... Antigamente tem era cabelo, assim. né? Era não assim. era o... Mas ultimamente ainda é muito assim, que a galera já faz os implantes, já bota uma aplica, peruca, exato, aplica. exato. Vai na Ana. Vai na Ana. Reviver a autoestima. E eu falei, bom, aí comecei os primeiros clientes. Então, muitos até hoje ainda, meus clientes, eles vieram da academia. Só que, no segundo ano da clínica, eu falei, não dá. Tava negativo na conta. Eu falei, não, meu Deus, não, isso não é pra mim, não tá dando Ou seja, certo. tinha cliente, mas ainda o financeiro tava apertado. Apertado. E aí eu falei, nossa, não tem como, eu não consigo, não vou conseguir dar conta. Eu falei, e o Rodrigo sempre tirando o caixa dele pra me ajudar, e eu já não tava mais, tava insustentável, né, a situação. E aí eu falei, eu vou ter que declarar falência, não sei, uns 3 anos da clínica. Falei, vou declarar falência, não consigo mais. E aí o Rodrigo falou, o que você topar, eu tô com você. Estamos juntos no que você quiser escolher. Só que eu acho que não é o momento de você parar. O negócio, ele é mais difícil no começo, mas não faça isso. Mas tá nas suas mãos. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí sabe o que eu fiz? Eu me mudei para uma outra clínica. Ah, você cometeu o erro universal das donas de clínica. Sim, muito. Tá ruim? Sabe o que eu vou fazer? Faz uma dívida a mais, velho. Eu vou fazer uma reforma, vou mudar, vou aumentar. Porque assim, mais dinheiro. se minha porta for maior, aí as pessoas entram. É exatamente Se o que minha eu pensei. fachada for mais bonita, elas vão me ver. Se eu tiver um espaço melhor, as pessoas vão confiar mais em mim. É isso que pensa, né? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Aí eu falei, mãe... eu nunca fui de pedir nada, assim, né, para os meus pais. Aí minha mãe foi e me cedeu o dinheiro que estava negativo. Na época, super pouco, mas para mim era tanto, 3 mil. Aí eu falei, nossa, 3 mil? 3 mil, estava negativo. Eu falei, bom, agora vai ser a virada de chave. Agora eu vou conseguir. Comecei a alugar um laser de depilação. Nem fazia depilação, nem sabia fazer. Aí aquilo ali, aí eu falei, O mercado não. da estética, ele é muito clandestino, né? Muito, muito. E aí eu falei, gente, não tô gostando de fazer laser, porque elas pediu pra fazer o Antônio, e eu não vou fazer no Antônio. O Antônio. Antônio. Eu falei, eu não quero fazer O Antônio é o Furebs? É o Brioco. É o Brioco. Eu não quero que humilhação. O Antônio, da onde saiu o Antônio? Aí foi que eu parei com o laser. Eu deduzi. Aí eu arranjei o caixa e parei com o laser, que eu falei, eu não quero essa humilhação. Não fiz o que eu fiz até hoje. Não dá. Terminar nessa. Elas chamavam de Antônio, aí eu apelidei como Antônio. Ai, gente, eu falei que eu sou palhaça. Vida Rica Podcast é cultura também. Imagina. E eu falei, não dá. Eu comecei a graduação. Querendo ser perita? E batendo um monte de cocô. Acordava de manhã batendo um monte de cocô. Né? Na faculdade era assim, né? O estágio de análise. Gente. Mais de 50 por dia ali, ó. Era, né, o espermograma, que é uma delícia fazer aquele exame. E os cocô. Eu falei, agora eu cheguei na estética e eu estou fazendo o quê? Depilação no Antônio? Ah, não. Não mereço isso. Depilando o Antônio. Foi esse processo. Aí eu falei, bom, consegui o caixa ali pra mudar a clínica. Mudei. Ai, gente. O Antônio. E aí mudei e fui pra uma casa de A gente fachada. tem um cliente chamado Antônio. Ele tava aqui esses dias. Para, amor, você é bobo. Agora, não vou falar mais, você tem um cara de cu. Que cara de Antônio você tem? Não, corta essa parte. Pode manter a edição, Bom. ficou muito boa. Volta. E eu fui pra clínica de fachada, eu falei, bom, agora eu tô no auge. Agora eu vou estourar. Eu vou estourar. O Aí sabe o Antônio que eu vai ver fiz? esse vídeo, ele vai rir. Muito, ele vai rir muito. Comecei a fazer o quê? Estética, comecei a vender ovo de Páscoa, gente. Meu Deus. Porque a clínica já tava insustentada. Eu falei, bom, meu extra vai vender ovos de Páscoa, porque eu fazia trufa antes. A época da Páscoa, eu vendia ovo de Páscoa, de colher, que vieram o auge. E eu falei, bom... Olha, E o Rodrigo... O foco nunca foi seu forte, né? Olha. Eu já vi bandejão. Sol e lua. É, tipo, sol e lua, depilação e sorveteria. O da Ana é, tipo, cabelo E ovo de Páscoa. e ovo de Páscoa. Era, né? E o Antônio. O que você... Olha, eu tenho que abrir meu coração.
Eu já acho que o nosso trabalho é bom todos os dias, com os depoimentos que a gente recebe, com os resultados que a gente tem. Quando eu ouço essas histórias que eu não sabia desses detalhes... Não, a gente vai descobrindo isso no Vida Rica Podcast. Meu Deus do céu! Minha mãe falava, ela até falava assim, Ana Paula, por favor, se concentra, tenha foco. Foi nessa época que eu descobri o TDAH. Sua mãe sabe, né? Ela olha, cheia arretada. E aí eu falei, tá bom, mãe, eu vou ter foco, eu vou parar de vender ovo de Páscoa, eu vou focar na clínica. Mas eu já tava focada, só que eu queria um extra porque eu me mudei Pra pagar as pra contas. pagar as contas. E eu comecei a reformar, só que tudo que eu coloquei na clínica foi usado. Então eu entrei na OLX, balcão usado, tudo usado. Falei, bom, consegui a clínica, agora vamos lá. Preciso ficar mais maromba para conseguir mais clientes vendo meu shape e meu cabelo. E comecei... Olha o pensamento que ela tinha, que é muito bacana, já é um insight, que foi intuitivo na época, porque você não conhecia a gente falava Sim. disso depois, eu preciso mostrar que meu produto é bom e eu vou mostrar ele em mim. Isso é muito bom. Sim, Tipo, eu sou a vitrine. Eu tenho que mostrar e as pessoas vão me perguntar e por isso eu vou conseguir vender pra elas. Sim. Isso é muito bom. e eu não tinha, né, dinheiro, não tinha caixa, eu não ia comprar equipamento que eu não tinha. E eu falei, bom, eu treino muito, eu amo isso, então eu vou fazer jus, né? Então comecei a fazer esse processo. E aí montei a clínica, entrou a pandemia em 2020. A clínica eu abri em 2016. Aí 3 anos nessa clínica que Uau. eu mudei depois de 3 anos em 2016 que eu iniciei. E em 2020, ali 2021, veio a pandemia, né? Mais ou menos um ano e pouquinho. E ali eu falei, e agora? Aí eu tive que fechar a clínica, porque os vizinhos ao redor falaram que ia me denunciar se eu atendesse. Então eu fechei a clínica e fui trabalhar com o Rodrigo. No material de construção. Porque era o único ramo que na época podia trabalhar. Falei, vamos carregar cimento, pra cima. Sou Treinei pra maromba, isso, tenho né? Aí eu força. puxo ferro na academia, Treinei o que pra é? isso. Carregar Exatamente. tijolo. 200 quilos no agachamento. Tô o que é isso aqui? tô tranquila. E comecei a trabalhar com ele. Eu e ele lá na Saveirinho, na época lá, chamava Saveirinho, eu chamava de Lata Velha. Fazia até musiquinha. Bora, amor. Não tinha cinto, não fechava aqui. Ai, gente, olha cada... História pra contar. Sim. E aí, nesse processo, eu falei, bom, vou trabalhar com você pra gente, pelo menos, não passar necessidade, né? Porque a clínica tava fechada. E a nossa única fonte de renda era o trabalho dele. E aí, nesse processo, eu falei, vou vender todos os protetores que eu tenho na clínica. Vou vender tudo que eu tenho lá de produto, porque eu sou sacoleira. Eu sei fazer, o que eu sei fazer, de alguma forma, eu sei vender. Achava, né? Aí, comecei a vender tudo, vendi tudo. Consegui pagar os boletos dos produtos. E aí foi que em 2000, quando voltou, né, o processo de pandemia estava acabando, comecei a vender muito na clínica. Muito corporal, muito facial, muito capilar, era tudo ali. Bandejão Bandejão. total. Total. Ovo de Páscoa ainda eu vendia lá, tá, gente? Um Ovo de Páscoa bandejão era plus. brinde. Vendia ovo de Páscoa, nossa. Aí, nesse processo, eu falei, bom, consegui um caixa. Legal. Agora eu vou mudar de clínica. Aí mudei de clínica. Você mudou de novo. Mas esse é o Mudei de drive. novo. Não pode sobrar um dinheiro Não que basta vai errar mudar a uma clínica. vez, tem que errar 2, 3. Pois bem, eu mudei de clínica. E aí, nesse processo, eu nunca fui de comprar equipamento, né? Porque eu falei, eu não vou deixar os donos de empresa rica, eu não vou. Porque eu vi o que eu sofri com o laser. Eu vi o que eu passei, eles ganhando dinheiro e eu tendo que trabalhar lá no Antônio. Eu falei, não vou. Eu não queria mais aquela humilhação, Bru. Eu não queria. É um trabalho de merda. Aí era muito, não queria. E aí eu falei, não vou comprar equipamento. E aí eu falei, bom, vou fazer Imagina curso. os Antônio sujão lá pra Nossa, você. ai, era... Ai, ai. amor. Não, vamos voltar pro assunto Foco. que não tem Foco. esse. Você juntou os Uma dois, né? groselha, uma Ai, não, dá groselha. ruim, viu? E a Bruna toda elegante aqui no meio. O Rodrigo ainda falou, controla a língua, Ana Paula. Eu falei, não, tá bom, amor, tá bom. Você bem Controla elegante. não, você tá livre. Melhor não. Sinta-se em casa. Ai, eu sei que eu falei, não dá mais. Eu mudei e comecei a fazer um monte de curso. Aí eu fiz curso em cadáver fresco, que eu adorei. Eu falei, bom, Isso é vamos lá. comum também, Agora o acontece com Rodrigo- certa frequência, não é? Também. Amei fazer curso em cadáver. E comecei a virar um vício e fazer curso em cadáver fresco de harmonização. Caríssimo, gente, olha. E aí fiz curso disso, fiz curso daquilo, fiz curso... Aí o Rodrigo falou, amor, acho que é melhor
te segurar e parar um pouco de curso, né? Agora não é o momento de você conseguir fazer dinheiro. Eu, não, amor, agora que eu consegui mudar a clínica, né? Tá reformando, eu preciso de mais curso. E aí, apareceu no Insta um vídeo do Everton. Eu até deixei um print, vou mostrar pra vocês depois. Sério? E foi em junho de 2022. E aí ele falando dos aparelhos. Eu falei, aí eu falei que não dá certo comprar aparelho porque eu sou do Antônio, eu sofri naquela época. Eu tenho dor nas costas até hoje, segurando aquela... que era uma manopla, assim, né? Que segurava. Que tinha que passar aqui o fio que era pesado. E ficava assim, ó. Ai. Aí eu falava, era isso. Aí comecei, eu falei, gente, peraí, gostei disso. Aí foi que eu entrei ali nesse processo. Aí eu lembro que o Everton falou, você mudou pra clínica? Eu mudei, ele, entendi. Decepcionado. Muito legal! Que zerei o caixa, Bru. Consegui um caixa, eu zerei meu caixa. Aí eu falei, nossa, então eu fiz errado, né? Aí eu falei, então tá bom. Comecei a gastar todo o dinheiro. Tudo que eu conquistei foi pra essa clínica que eu tô hoje. Uhum. Eu falei, nossa. Gastou com força. Com força. Foi, assim, um gasto que, assim, né? E a clínica é alugada ou própria? Alugada. Pior ainda, vocês cometem muito esse erro de colocar todo o dinheiro que vocês têm e o que não tem num negócio que nem é de vocês. É impressionante. Não, eu quero começar a comprar umas salas pra colocar... Alugar pra vocês, pra vocês reformarem pra gente, aí você entendeu? reforma pra mim, tá tudo certo. Aí quando vocês saírem, fica pra gente. Todo mundo fica feliz, né? Não, e ainda o dono lá da outra casa, né, que a clínica estava, ele falou, nossa, que legal, você colocou porcelanato e tudo. Eu havia reformado a outra clínica. Uhum. Aí ele... Então, aí olha... Conheceu os anjos, conheceu o Ever, viu que o Ever falava os erros que você cometia. Nesse momento você decide entrar de cara ou você resiste? Como que é esse processo? Eu sempre fui muito intensa. Uhum. Então eu falei, é isso, entrei. Vou. Só que aí só que eu sempre enrolava. Então, assim, eu fiquei. Nesse meio tempo de 2 anos, ela quis desistir 5 vezes. Eu enrolava. Então, Entrou assim. Eu fiquei. Aí no processo que era um. Ai, eu não vou lembrar o nome que era na época. Mas aí depois eu entrei na Blé. Foi subindo de nível. Subindo. E sempre que eu subia, eu enrolava. Aí às vezes eu tava dirigindo, você não vai entrar? Eu já vou. Eu acho que no Millions ela tava no carro conversando comigo. Eu acho que eu vou. Não E sei. da outra vez também foi isso. Eu fiquei enrolando. Depois eu vejo. E eu pedi pros meus anjos o histórico. Quando você entrou nos anjos, estava faturando uma média de 20, 28 mil reais. Ou era menos? Era menos. Era 15. 15 era mil? 15. Ok. Foi o meu recorde, assim. Eu fiquei tão 15 feliz mil. com aquilo. Eu falei, nossa, eu sou rica! E nesse momento que você fazia 15 mil, quanto você tinha na conta, assim, que você... Como eu sempre fui muito mão de vaca, então eu não gastava. Então, assim, eu tinha 2. Eu achava que eu era... 2 mil. Quando você falou muito mão de vaca, já imaginei um dinheiro significativo, mas 2 mil. Não, pensei que ela tinha feito um milagre. Já tinha uns 100 mil, Eu tinha uns Everton, um negócio 70, assim. mas aí eu reformei. Não, usei. mas é sempre assim, ó, passou de 50 mil na gastei tudo. conta, a cabeça da profissional da estética vou fazer uma reforma. Exato, você falou Ou tudo. comprou alguma coisa. Nossa, Ever, foi isso. Exato. Foi E conta pra exatamente isso. gente, conta pra gente, Ana, que recentemente você fez um recorde de faturamento. Qual foi esse recorde? 140. 140 mil reais. Ou seja, de 15 para 140. Foi. Caraca, quase 10 vezes de crescimento. E eu, assim, ainda eu ficava me cobrando, eu falava, Canja, eu falava, não, mas agora eu não posso abaixar. Então, todo mês, se eu olhar lá, tá 100. 100, 100, E 100. hoje Agora tá você é uma mantendo, clínica né? 100K. Então, 100K. a sua média é 100 mil reais por mês. Isso. Uau, Isso. parabéns. Não, e ela é muito aplicada, Muito. muito aplicada hoje. Tá começando a ter foco, né, Ana? Tô. Não, eu Ela tô segue agora medicada. Tá De manhã, de tarde, de noite. Que legal. E se transformou nessa profissional que hoje tem a sua marca própria, o seu próprio método, Sim. é especialista em capilar, então deixou aquele bandejão para trás e hoje é muito reconhecida pelo que você faz, né? Muito. Ainda atua bastante com o mundo fitness, porque você se tornou referência nesse ela meio. ela teve muitos clientes, até famosos do meio Atende ali. muitos Sim. clientes famosos, inclusive. E conta pra gente como é hoje, o quão realizada você é hoje na sua profissão, no sentido de eu trabalho com o que eu gosto, com o tipo de transformação, o que você faz de diferente, o que mais te encanta hoje, como foi essa tua virada de chave de se tornar uma empresária rica? Olha, hoje eu falo que
eu estou muito, mais forte e com todos os traumas que eu passei. Hoje eu olho assim, eu fui até, né, para falar isso para você, eu tive que fazer ali todo um processo do que eu vivi. E eu tinha esquecido do que eu passei. E ontem eu chorei muito, falando, né, lembrando, falando comigo mesma, e falava, nossa, eu sou forte, eu sou guerreira. Eu sou uma mulher muito forte, porque eu passei toda aquela situação e hoje eu consigo já usufruir de tudo isso. Então, assim, eu tô amando gestar, né, ter essa gestão de pessoas, conseguir entender o processo que é administrar uma empresa. Então, hoje eu tô aqui, a clínica tem as funcionárias. Então, hoje eu olho e falo, nossa, agora eu tô entendendo o processo. Então, é sobre isso, como é gostoso conseguir sair. Eu quero ir para um restaurante, eu vou lá, independente do valor, eu consigo pagar. Então, assim, isso é um mínimo que a gente formada deveria, né, conquistar. E a gente não tem isso, né? Então, essa visão. Então, eu tô cada vez mais, assim, eu tô realizada. E o processo que eu entrei nos Millions, hoje o Eterno, foi muito marcante. Sempre que eu passo alguma coisa é muito marcante, né? Nunca é só, né? E foi o processo que eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Lembro. E aquele dia eu já estava acontecendo, né? O processo da perda do meu bebê. E vocês foram muito sensíveis comigo. E eu não esqueço disso. Eu compartilhei com o Rodrigo, ele ficou assim impactado. A gente sente como se fosse nosso também. E eu senti isso de vocês, né? Era algo que, Tanto assim, que a gente nunca contou pra ninguém, tá? Você tá abrindo, mas a gente nunca contou pra ninguém. Vocês são top. Eu passei, assim, aquele dia eu tava num momento mais difícil da minha vida, né? E eu falei, nossa, será que eu vou aguentar estar ali naquele evento diante de tantas mulheres, né? Forte. Será que eu vou ser forte nesse momento? Só que o Rodrigo falou, vai, você precisa ouvir outras mulheres, você precisa ouvir eles são seus anjos. E quando eu estava ali sentada, eu tava perdendo meu bebê, eu tava abortando. Eu lembro que a Gé, né, que tava dando um suporte ali pra você, ela falou que você tava com uma hemorragia bem forte, né? Sim. E a gente tava sabendo, ao mesmo tempo que a gente queria... É difícil, né? Delicado. Sim. Deixar o mais leve possível, o mais confortável possível, mas sem deixar você se enfiar num buraquinho, né? Sim. Então, acho que a gente levou de um jeito que, cara, nem imagino o que você estava passando no sentido... Eu te falei várias vezes, eu falei, cara, eu não consigo imaginar o que você tá passando. Foi. Ao mesmo tempo... Se eu falar que eu te entendo, eu tô mentindo. Sim. Eu nunca vou conseguir entender. Não, com certeza. Mas pra gente era importante mostrar que você era merecedora de estar ali. Sim. Que você também era uma daquelas mulheres que você estava olhando pro lado e admirando, entendeu? Foi isso que eu me senti assim, né? Então, eu tava ali muito, muito triste, né? Então, eu tava num luto. E hoje eu entendo, né? Que quando muitas mulheres passam por isso, né? A perda de um bebê num processo eu tava de 4 meses. Num processo de aborto, né? Quando aborta, a gente não é considerada mãe, né? Só que eu fui, Claro que eu perdi. Foi. Né? E nesse processo eu entendi o quanto as mulheres passam por isso e elas não são... não tem esse valor, né? E ali eu tava passando um luto e eu me senti muito acolhida, muito, muito acolhida. E eu penso que se eu estivesse em casa, eu poderia estar numa depressão, estar mais triste, né? Estando ali, eu estava triste, mas foi um formato que eu senti muito acolhida. Eu ainda, né, descontraí, brinquei, né? Consegui conhecer a Pan, que hoje é uma grande amiga minha, a Tassi. E eu me senti muito bem ali, né? Eu passei uma situação muito difícil, eu quase não fui. Mas eu sou muito comprometida, então se eu falei que eu iria, eu falei, vou conseguir, eu preciso deles ali, eu preciso daquele abraço. Você me deu um abraço ali, Bru, que você, Everton, que eu falei, nossa, que eu me senti muito acolhida. Foi algo que eu precisava, né? Então, realmente, assim, vocês são anjos e vocês têm um significado muito grande na minha vida. Eu e o Rô, a gente não tá preparado ainda para ter, né? A gente tá trabalhando em cima disso. Mas eu fico pensando, sendo uma empresária, passando por essa questão, se eu não tivesse o suporte de vocês. Nossa, eu não sei se eu ia dar conta.
eu acho que eu teria entregado. Porque é muito difícil você ter que lidar com outras pessoas, com clientes, com o boleto, as coisas para pagar, todo o processo ali de ser empresária. E ainda você tem o processo de você, né, pessoal. Então, eu tive o suporte ali muito intenso de vocês nesse período também. E eu consegui, né, passar por isso, né? Então, eu falo que, nossa, Deus, mais uma para me fortalecer, mas é isso. Então, hoje eu consigo conversar com outras mulheres que passam por isso e, né, hoje são minhas clientes. E a gente consegue compartilhar junto isso, né? Então, eu falo que em breve Deus vai me proporcionar o meu bebê arco-íris, né? Né? E eu acredito que é tudo um processo, né? E esse processo que eu passei, se eu não estivesse ali, eu não sei se eu conseguiria ter a clínica, como que eu estaria, porque não é fácil, né? É muito difícil. E a tia Bru e o tio Ever vai querer dar uns cheirinhos e uns amassos desse neném, então você vai ter que levar. Tem até presente pros neném. A gente manda uns mimozinhos, assim, umas coisas a gente gostosas. adora essa próxima geração, inclusive... A Eterno, ela pensa muito nisso, né? Quando a gente criou, a gente pensou, cara... Qual vai ser a O que filosofia? a gente vai fazer? Porque, vou fazer um grupo de empresário para ganhar dinheiro. Não é nossa cara, sabe? Sim. Não dá só. Não é só isso. Não acredita que é só por dinheiro. Então, também. Dá para fazer o dinheiro. O trabalho ele tem que trazer dinheiro para casa. Mas o que a gente vai fazer mais? E aí a gente fala, né? Nossa filosofia, pessoas curadas curam pessoas. E a gente falou, cara, acho que a gente viveu um processo de quebrar ciclos, a gente pensa muito nas nossas próximas gerações, do que a gente vai deixar para os nossos filhos, nossos netos, para o mundo, né? A gente falou, que tal a gente colocar pessoas curadas curam as próximas gerações? Incrível. E aí a gente falou, isso... Tem muito mais a ver com a nossa vamos juntos construir um legado para deixar para as próximas gerações, porque o que você fez aqui, Ana, contando sua história, foi quebrar ciclos. Sim. Ciclos de relacionamentos ruins, o ciclo do que sua mãe viveu, que você não precisa repetir. Você Exato. não é a sua mãe, a Sim. gente sabe que hoje ela está muito bem, mas você não precisaria repetir a história dela. Exato. Você, dentre tantos outros ciclos que você ainda pode quebrar e construir um novo legado, que é os seus filhos terem orgulho de você, contarem a sua história. Minha mãe passou por isso e aquilo. E não no sentido ruim, apesar da gente saber que teve as partes que não foram tão legais, mas e o que construiu? E o que veio a partir daquilo? Tá, sofreu. Tudo isso, mas... E transformou esse sofrimento em quê? Exatamente. Em algo muito maior. Que é o que você faz hoje na clínica, isso né? traz muito mais determinação, né? Porque no meio de dá mais significado. Tem gente que desiste por bem menos problemas. Sim. Tem gente que para por bem menos problemas. Tem gente que deixa de fazer por bem menos problemas. E isso mostra o quanto você merece hoje viver a vida rica que você merece e inspirar um monte de gente, como provavelmente você está inspirando agora. Estou emocionada e arrepiada. Que legal. Só pra gente começar a finalizar, o que foi assim que você fez, que virou a chave mesmo de estratégia que você usou, que você aplicou, que te fez sair de 15 para 140 mil reais, para mais de 100 mil reais? Ouvir e fazer, né? Porque eu sou muito teimosa, então eu achava que o que eu estava fazendo era certo. E aí eu comecei a assistir as aulas e falei, tá, eu tô fazendo meia boca, não tô fazendo direito. Se eu estivesse fazendo direito, eu ia conseguir conquistar o que eu vi ali, né, na plaquinha. Eu falei, poxa, eu fui no primeiro evento, eu consegui de 50. Tá, eu quero aquela ali, eu quero aquela de 100 também. Então, peraí, fiz meia boca, porque senão eu teria conseguido a de 100, né? Então, eu comecei a parar um pouco o meu eu e falei, bom, eu não faço certo, é isso, eu vou ouvir quem já sabe e quem faz certo, porque eu tô só fazendo e errando. Então, comecei a colocar em prática tudo que vocês falavam. E aí, as coisas começaram a fluir, porque a teimosia é um grande problema. E eu era muito teimosa, então eu falei, não, tá, eu vou fazer, mas eu não faço, né? Eu vou fazer isso. A urna, quando eu coloquei, eu falei, nossa, pronto. É isso. Eu não demorei para colocar. E aí foi quando começou também a mudar os ponteiros também. Que legal. Colocar em prática. Coloquei em prática. Olha, colocar em prática. Já tá pronto, é só aplicar. A gente dificulta. Muito legal. Muito legal. E agora chegou a hora daquela pergunta que final. a gente encerra todo o episódio do Vida Rica Podcast, que é, Ana, o que é uma vida rica para você? Uma vida rica para mim é hoje ter o meu marido,
os meus filhos e não me preocupar em dinheiro. Conseguir me preocupar em ter qualidade de tempo e vida com eles. E relacionamento. Uau. Que gostoso, né? Uhum. Olha que beleza. Ah, eu amo. Hoje você E tira... o Alasca. O Alasca. E o que Alasca. É um bebezinho É um deste pequeno, tamanho. grande urso. Parece um urso, cachorro, né? É, E é a coisa mais linda do mundo. sim. E já agora você tá começando a guardar dinheiro pra comprar o seu carro lá, né? Já comprei. Já comprou? Não, do... o Dodge. Tem O aquele de 1 milhão Dodge, ainda Dodge. não, amor. O Dodge Aquele- eu vou bem. Você já tá guardando, É, Com né? certeza. O Dodge é Nossa. 1 milhão e pouco, que Que ela me delícia. contou. A gente tava Já lá tô sentindo o cheiro do tecido de carro antigo. Que delícia, eu quero. A gente tava Quero lá no Universal, nos Estados Unidos, lembrou no de parque de você. diversão. Aí eu vi o carro que a Ana, ela tinha contado pra gente que Não, me queria. arrepiei inteira quando eu vi aquela foto. Tá Aí salvo. eu fiz uma foto, eu falei, Ana... Foi um vídeo, eu acho, né? Foi um vídeo. Ana, o carro que você quer, porque tá exposto o carro do filme lá mesmo, do Toretto, né? O motor pra fora, O motor gente. pra fora. O ronco daquele carro. Nossa, é outra coisa. Aí eu falei, Meu então vai sonho. ter que trabalhar bem pelos Vamos ter próximos que anos, trabalhar porque não é muito. um gostinho, você tem um gostinho de rica, né? Assim, ó. Né? Só E um qual carrinho carro? de 1,5 milhão. Mas antes disso já comprou um Comprei outro minha, carro. minha BMW. Ou mais uma de BMW. Temos que comemorar essa compra. Ah, minha irmã. Ah. E não é gostoso, né? Ai, As que pessoas delícia. falam assim, ó. Não, mas o Fusca me leva pro mesmo lugar que a BMW. Ai. É diferente. Pode até te levar pro Pode mesmo ser- lugar, mas mas não é a do mesmo mesma coisa. jeito. Ai, não é. Eu me sinto e ainda eu comprei aquele sedã porque eu quero igual. Eu gosto de carro esporte, né? Então, Aham. ó, eu fico aqui no shift. Não Aqui, pega, ó, na né? borboleta. Gente, é diferente. Não é diferente? Gente, por que você não é contou igual. antes pra gente da Eu BMW? esqueci. Olha Olha, só. tá tão rica que ela Se for esqueceu. problema, ela vem contar. Nossa, Everton, como que não sei o quê? A Eu comprei um BMW apartamento também, né? Um apartamento Que também. legal. Na Nália. não. Manalha Franco. É. Que coisa Vida linda. Corta pros invejosos não ver essa parte. Não, isso fica entre As nós. inimigas. Fica entre Deus nós. protege. Deus protege, né? É, o que E foi multiplica. construído, o que foi construído com muito suor, Sim. com trabalho, não tem invejoso que tira. Não, Porque A mesmo. gente vai correr um racha com o meu carro. É, Adoro. o Ever se Muito anima, bom, eu talvez. também, né? Vamos para Interlagos lá? Bora. dar um É que rolê? assim, ó, Tem no amigo nível- piloto. No nível de Eternum Club, a gente tem uma meta, né? Que é Todo os mundo tem que ter uma sócios BMW, terem uma ou BMW ou uma uma Mercedes. Porque, assim, carro nacional naquele nível já não combina mais, entendeu? É, e Assim, tipo, por que não? por que não? Já Né? tá trabalhando, Por que saindo não? de casa. Tira uma boa recompensa. Você já vai Exato. trabalhar, já vai gastar tempo, já vai trocar energia. Cara, por que não? O melhor. Sonha o- mais alto. Temos um presente? Você quer Temos. O falar? Rodrigo, ele tá bem, viu? Ouvindo os conselhos de vocês. É? aí Ele na tá loja. seguindo também. Também? Muito. Quanto que ele já aumentou lá? Ah, eu acho que uns 200. Caraca, ele é um safado, não me pagou o almoço. E ele tá no trade também, né? Ele tá... Que safado, ele não me pagou o almoço. Esses Pois maridos são todos sem é, o que a vergonha. gente É tem muito- de marido. O Rodrigo é que- come quieta. É. De marido que enriquece junto com as nossas alunas porque acompanha as mentorias. É impressionante. Que coisa linda. Esse é o seu que bom. presente. Ai, obrigada. Uma lembrança do Vida Isso é Aqui. uma Incrível, lembrança. Muito obrigada. Pode abrir, mostra pro pessoal, porque mais do que só um presente, isso é um símbolo, né? Porque um dia você estava na posição de se inspirar em alguém Gente, e hoje você está aqui inspirando outras pessoas, sendo inspiração para as nossas alunas, para nossa audiência, para outras pessoas, para uma próxima geração da estética que com certeza vai acompanhar isso depois. Parabéns por isso. obrigada. E é um obrigada. troféu porque Nossa, representa, lindo de certa forma, que você conseguiu, você chegou lá, você está contando sua história, você virou o jogo. E a gente tem muito orgulho de você. Obrigada, Bru. Obrigada, Everton, a todos da equipe também. Eu eu fico até sem palavras, né? Porque eu olho esse troféu, né? É simbólico, mas eu lembro de tudo que eu já passei. Já fui muito humilhada, já passei muitas situações e eu falo, olha, a Ana Sonhadora conseguiu. Olha só, eu consegui. Deu Eu vou conseguir certo. mais Os sonhos ainda. sempre vencem. Sim. Obrigada. É uma honra estar aqui. Agradeço gente de que coração. agradece. A gente e que agradece. Muito obrigada. A gente que Amo muito agradece, a vocês. gente agradece. Nossa, a gente também. Se você gostou desse podcast, você já sabe. Clique em compartilhar, porque quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você está sendo anjo na vida de alguém.
E eu sou Everton Pieri, meu Instagram tá aqui embaixo, da Bruna Bruna Pieri também está aqui Da embaixo. Bruna não é Everton. É que a gente é uma carne só, daí É verdade, eu me confundi. você encontraria lá também. E se você quer saber, se você quer fazer parte, se você quer entender mais sobre o nosso trabalho, tem um QR Code aqui em algum lugar dessa tela que você pode apontar uma câmera e vai preencher uma ficha onde a nossa equipe vai entrar em contato com você, entender melhor a sua realidade e te direcionar. Ou também tem na descrição do vídeo ou aqui do Spotify um link para você clicar e preencher essa ficha também. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Tamo junto e até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.